Boa noite, queridos amigos e irmãos em Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita Missionários da Luz. Nesta noite, contamos com a presença amiga de Paulo Henrique Garcia, trabalhador do movimento espírita e que sempre nos atende os chamados. Hoje, ele falará sobre a humildade, abordando o tema o ancião e o samurai. Antes de passarmos a palavra ao nosso amigo, nossos avisos rotineiros. Enquanto aqui estamos, nossos voluntários, devidamente preparados, fazem o atendimento fraterno toda sexta-feira, das 19h30 às 21h30. O que é o diálogo fraterno? É uma conversa amiga, uma conversa fraterna, embasada no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Para aqueles que desejarem este diálogo, nós contamos com 2 números. Estamos em Curitiba, logo DDD 41, e podem nos contactar por ligação telefônica ou mensagem WhatsApp. Os números são 99560-0952, 99560-0952 e 99885-9446. 99885-9446. São todos muito bem-vindos. E às sextas-feiras também acontece o grupo do acolhimento. O grupo de acolhimento na Casa Espírita Missionários da Luz recebe aqueles que estão em busca de conhecer a doutrina espírita ou que estão chegando à casa, que estão vindo de outros lugares, de outros grupos, e os coordenadores estão à sua espera. Este grupo acontece virtualmente no momento, toda sexta-feira, das 20 às 21h30, e a reunião se dá pela plataforma Google Meet. Aqueles que desejarem ingressar no grupo de acolhimento, entrem em contato conosco, deixem mensagens, deixem uma postagem na nossa página, no Facebook, ou entre em contato pelo Messenger, ou se conhecer um trabalhador de nossa casa, fale com ele, que ele o encaminhará. Também acontece todo sábado, das 10 às 13 e às terças-feiras, das 14 às 17 horas, o plantão de arrecadação. Como muitos de vocês já sabem, e aqueles que estão chegando à nossa casa, nós recebemos as doações de alimentos não perecíveis, material de higiene e limpeza, para preparar as cestas básicas que distribuímos todo final de mês para as famílias assistidas. Você é o grande colaborador desta atividade. E nós agradecemos a todos que fazem as suas contribuições, que vêm fazendo ao longo de todo esse tempo, e aqueles que desejarem nos auxiliar as famílias assistidas, é uma grata satisfação e será uma alegria recebê-los durante os plantões. Os voluntários estão devidamente preparados, mantendo o distanciamento social, a utilização de máscaras, álcool gel, para receber aqueles que venham até a nossa casa, a Rua Nicarágua, número 978, no bairro Bacaxeri, para depositar a sua doação de amor. Sendo assim, queridos amigos, e desejando maiores esclarecimentos, outras informações, como funcionam os nossos grupos de estudos, quais são as atividades que a casa disponibiliza, acessem nosso site missionariosdaluz.org.br
missionariosdaluz.org.br, e você receberá todas as informações, assim como a forma de contato para falar conosco. Vamos agora para a nossa leitura de harmonização e, em seguida, o Paulo fará a prece inicial e, após a palestra, ele também fará a prece de encerramento. Para a nossa leitura, trouxemos um texto do livro Floresça Onde Estiver, de César Braga Saide. Este é o livro e a leitura é do capítulo 33. Simplifique. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Marcos, capítulo 8, versículos 36. Simplifique sempre que possível. Um assunto complexo, uma demanda judicial, um conflito entre pessoas, a mala de viagem, as compras no shopping, os registros de um passeio, uma conversa com alguém, o modo de se expressar, o seu jeito de amar. Um pedido de desculpas, a concessão de perdão, o ensinar uma criança, o aconselhamento a um adolescente, o cuidado a uma planta, o modo como se dirige a um garçom ou atendente, o que exige de um subordinado, a correção que faz a um animal, o jeito como se alimenta, a ambição desmedida, o seu comportamento quando o semáforo acende a luz verde, como se porta no engarrafamento, numa fila ou numa sala de espera dentro de um consultório, o que espera dos outros, o que cobra de si mesmo. Simplificar significa tornar a vida mais leve, mais simples, portanto, mais livre dos padrões absorvidos espontaneamente daqueles que nos foram impostos. É aprender a despir-se de prevenções e preconceitos, sem abrir mão do direito de expressão. É aceitar que nem sempre sabemos e estamos certos. É perceber que não estamos no controle o tempo inteiro, que somos fortes e frágeis, doces e amargos, convictos e sem fé, ásperos e delicados em várias situações. É transformar velhas crenças. Quando aprendemos a simplificar, deixamos de brigar conosco, com os outros, com a vida. Sentimos que menos pode ser mais. A gratidão se instala no peito e um sorriso sereno se estampa no rosto. Facilite, descomplique, simplifique. Uma boa palestra a todos. Queridos amigos, queridos irmãos, as nossas saudações fraternas a todos que nos ouvem e nos escutam a partir desse momento. É com o coração renovado de alegria e de bom ânimo que nós damos início então a mais uma atividade de palestra. Hoje com o tema O Ancião e o Samurai. Antes de iniciarmos o tema propriamente dito, vamos fazer a nossa prece de conexão com o alto, fechando os nossos olhos por alguns instantes, inspirando profundamente, expirando calmamente, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, por todas as bênçãos que nós temos recebido até então, agradecendo a proteção, a energia e o bom ânimo. Te pedimos então, Pai amado, que nos abençoe hoje e sempre, nos trazendo as luzes do alto e que essas sementes de luz possam encontrar o nosso coração aberto, bem preparado para essas dádivas que estamos recebendo diariamente. Que tenhamos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir da tua mensagem, querido amigo Jesus. Que assim seja.
Então, mais uma vez, as nossas saudações a todos. Queridos amigos e irmãos, então o tema deste momento será o ancião e o samurai, uma história de humildade. Certa feita, um grande e poderoso samurai, já com anos de experiência e já tendo participado de muitas guerras, muitas lutas e ter ceifado a vida de muitas pessoas, em determinado momento se encontra com o coração um pouco incomodado. Ele precisava conversar com um grande sábio. Sabia ele da existência de um ancião muito sábio que morava num mosteiro muito longe, no alto de uma montanha. E então esse samurai iniciou a sua jornada, a sua busca, pois ele tinha uma dúvida muito grande no coração dele. O que ele faria para encontrar o reino dos céus, dado tudo o que ele havia feito? Ele se preocupava muito se encontraria então o reino dos céus ou um verdadeiro inferno na vida dele, ou depois da vida. A jornada foi longa e em determinado momento lá ele conseguiu avistar aquele mosteiro. Enveredou a subida daquela montanha e lá encontrou o ancião. Ele já muito velho, cansado, naquele lugar de beleza indizível, rodeado por mata, por flores, por animais de pequeno porte, que viviam em profunda consonância. E ele avista então o ancião numa atividade muito singela, varrendo o chão. Ele, o grande samurai, cheio de orgulho e de vaidade, imaginando que seria percebido por aquele homem, nada aconteceu. Até que em um determinado momento, esse samurai diz: "Ei, ancião!" E o samurai, continuando a varrer, já tendo percebido a presença daquele homem, diz: "Pois não, meu jovem, o que desejas?" E então o samurai diz: "Sou um grande e poderoso samurai. Já lutei muitas batalhas, já venci muitos homens, já ceifei a vida de muitos inimigos. Mas o meu coração se encontra muito inquieto, extremamente inquieto, e vim ter contigo as informações necessárias para que eu não vá para o inferno", dizia ele, "pois eu acho que eu mereço sim o sagrado céu." O ancião, continuando varrendo e ouvindo atentamente as palavras daquele sagaz guerreiro, fecha os olhos por alguns instantes, vira as costas e inicia uma caminhada para o outro lado de onde estava o guerreiro samurai. Incomodado na sua honra e no seu orgulho, então aquele guerreiro diz: "Ei, onde vais?" E ele não responde nada. Com muito mais força, com muito mais incômodo, o poderoso samurai coloca a mão na sua espada e quando ele se prepara para desembainhar a sua espada, o ancião fala: "Aqui começa o inferno." E naquele instante, o samurai, tomado por um sobressalto, um susto que ele jamais tinha passado na vida dele, a consciência dele entra em colapso, o coração acelera e bate forte. E em um segundo, aquele poderoso samurai embainha a espada novamente, se prostra de joelhos no chão, abaixa a cabeça e diz: "Me perdoe." Nesse momento, o ancião, sábio, já bastante velhinho, diz com profunda amorosidade, mas com firmeza única: "Aí, meu filho, começa o paraíso."
Esta, meus irmãos, é uma lição de humildade ao qual nós precisamos conversar a respeito. Pois muitas vezes nas nossas vidas nós nos comportamos exatamente como o nosso amigo samurai em questão. Nós muito mais agimos e reagimos do que nos recolhemos diante de uma situação para repensar o que devemos fazer. Mas vamos então agora iniciar um estudo bem pormenorizado dessa passagem tão singela e tão sábia. Primeira coisa a observarmos, como já temos aí na imagem nos slides. A consciência do guerreiro se manifesta buscando por tranquilidade. Após muito tempo cometendo desatinos, a consciência desse guerreiro, que é um órgão que registra absolutamente tudo o que acontece nas nossas vidas, a consciência começa a se debater, começa a iniciar um processo de certo incômodo, certo desagrado. E aí, o nosso amigo, o nosso irmão, busca por algo, busca pela luz, busca pelo conforto, busca pela alegria e pela satisfação, que se encontra então nesses ditos locais paradisíacos, e não nos locais ditos infernais, que na verdade, o inferno propriamente dito não existe. O inferno pode existir sim no nosso íntimo, assim como o paraíso se encontra no nosso coração, no nosso íntimo, no nosso ser, no nosso espírito. E então o guerreiro inicia a sua busca por respostas. E inicia então essa viagem em busca desse orientador. A mesma coisa nós fazemos. A mesma movimentação nós fazemos diariamente. Alguns têm esse insight um pouquinho mais cedo, outros têm esse insight um pouquinho mais tarde. Mas todos nós seremos despertados pela nossa consciência. Iniciando então, pois, esse movimento de busca, de pesquisa por bem-estar futuro. O que será de mim? O que será da minha vida? O que será das atitudes que eu cometi? Das vezes em que eu plantei vento, das vezes que eu plantei tempestade, das vezes que eu plantei flores, das vezes que eu plantei conciliação, das vezes que eu plantei preconceito. Este movimento íntimo, inexorável do progresso da nossa alma ou do nosso espírito, ele acontece porque nós fomos todos criados para sermos felizes. Os erros que nós cometemos durante a nossa caminhada evolutiva nada mais são do que tentativas frustradas e equivocadas, muitas vezes baseadas no nosso ego, no nosso orgulho, mas quando essas atitudes elas são repetidas inúmeras vezes, elas assim acontecem porque o egoísmo ainda se encontra muito fortalecido no nosso íntimo. E a partir do momento que nós começamos a observar aquilo que existe à nossa volta, aos pouquinhos ele vai diminuindo. E quando nós praticamos exercícios de auto-amor, exercícios de caridade, exercícios de amor ao próximo, como tem tão bem colocada na parábola do filho pródigo e também na parábola do bom samaritano, nós percebemos ali a lição do nosso amigo maior, que é Jesus Cristo. Todos nós nos encontramos então nesse movimento de busca como o samurai da nossa história, buscando um orientador. Mas, em determinado momento, quando o nosso amigo samurai encontra o local que ele tanto desejava,
não era bem o que ele esperava. Ele não foi recebido com pompa nem com circunstância. E isso já o incomodou. A resposta que obteve foi justamente de encontro ao que ele esperava. Que ir de encontro é ir contra. Quando a gente vai, eu vou de encontro a alguma coisa, eu estou indo contra. Quando eu vou ao encontro, eu estou indo a favor. Nossa língua portuguesa, ela tem alguns detalhes que nós precisamos estar bastante atentos. Quando nós estamos dizendo que estamos indo de encontro, nós estamos indo no sentido contrário, como bater de frente com um caminhão. Quando nós dizemos que nós estamos indo ao encontro, nós estamos indo ao encontro de algo. Estamos encontrando, não estamos batendo de frente. Assim diz a nossa língua portuguesa. Mas voltando então ao tema, o nosso amigo samurai, então, ao perceber a resposta do ancião, que de fato ocorreu, dado a sua sabedoria, o que ele faz? Reage puxando a espada. Aí nós perguntamos, quantas vezes nas nossas relações, na nossa vida de relação, nós puxamos e usamos a espada com aqueles que estão à nossa volta? Pré-julgando, ou julgando erroneamente, ou julgando. Quantas vezes nós causamos esse tipo de dissabor que voltará para nós mesmos? Aí requer a reflexão. Por isso que a doutrina espírita nos orienta, diante de uma atitude que nós temos à nossa frente, o ideal é se recolher e analisar a situação com calma, com sabedoria, muitas vezes buscando um orientador, buscando o caminho da meditação, não tomando a atitude de pronto, não tomando uma atitude imediata. Obviamente, existem situações em que se faz necessário que nós tomemos uma atitude rápida. Existem circunstâncias que o bom senso assim o mostra, mas diante dessas situações morais, dessas situações às vezes familiares, profissionais, de relação entre as pessoas, às vezes, o contar até 10 fará uma grande diferença. Pois, como muito bem nos diz o orientador espiritual Emmanuel, guia de Chico Xavier, quantas vezes Emmanuel nos diz que, e André Luiz também, na sua vasta literatura, muitas vezes uma atitude cometida em 3, 2 ou 1 segundo acarreta para o nosso ser imortal encarnações, no plural, para ser resolvida, para ser dirimida, para ser reparada. Nesse momento de pandemia que nós estamos vivenciando, onde os ânimos se encontram à flor da pele, onde as pessoas só encontram ensejo para reclamar, onde as pessoas só encontram motivos para praguejar, o que nós estamos atraindo para nós mesmos agindo dessa forma? Eu não estou dizendo aqui que nós devamos fazer apologia à dor, não, muito pelo contrário. Mas como muito bem nos diz Haroldo Dutra Dias, quando perguntado por um jovem a respeito da energia e da força da indignação, Haroldo nos diz que a indignação é uma força muito importante, mas ela precisa gerar frutos positivos. Positivos. Nós precisamos, nesse momento de pandemia, em que nós estamos mais reclusos nas nossas residências, buscar saídas para vencer o desafio e não ficarmos, muitas vezes, como crianças birrentas, orgulhosas, sentadas ali naquele canto, batendo o pé, xingando e brigando com todas as pessoas que estão à nossa volta,
num movimento de descontar a nossa raiva, a nossa indignação. E aí nós nos perguntamos, de que é que isso adianta? Será que foi isso que o Cristo nos ensinou? Será que foi isso que Buda nos ensinou? Será que foi isso que Gandhi nos ensinou? Será que foi isso que Madre Teresa de Calcutá ensinou? Será que foi isso que Irmã Dulce nos ensinou? Será que foi isso que Chico Xavier nos ensinou? Será que foi isso que a nossa avó ou o nosso avô, que nós entendíamos ser uma pessoa bastante sábia, nos ensinou? Por certo que não. Então observemos, meus amigos, meus irmãos, quantos tesouros nós temos no nosso íntimo, quantos talentos nós temos guardado no nosso baú, no nosso tesouro íntimo, de boas lições, de boas ferramentas. E o que nós estamos fazendo? Muitas vezes nos comportando como eternas crianças mimadas, que as coisas têm que ser exatamente do meu jeito. A situação é desafiadora. E ela foi criada por nós mesmos. E podemos ter a certeza disso, pois Divaldo Pereira Franco, com a sua mediunidade abençoada e muito bem trabalhada, com disciplina, com estudo e com esforço, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, nos chega as mensagens do alto dizendo que as coisas poderiam ser bem piores. Por misericórdia divina, a situação está sendo atenuada, como um pai zeloso dos seus filhos. Atenua muitas vezes aquela reprimenda por algo que ele fez de errado. E o que a nossa sociedade fez de errado, meus amigos, meus irmãos? Enalteceu cada vez mais o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a insensibilidade, o ter em razão do ser nas mínimas coisas, a falta de fraternidade entre as pessoas. O resultado está aí. Nós estamos como o samurai, buscando a solução com o coração apertado, buscando uma solução, buscando um guru que nos dê o caminho. E muitas vezes o caminho não é exatamente o que a gente imaginava, mas é o caminho sim. O caminho, o que é? É a fraternidade, é a caridade, é o amor ao próximo, é o vencer os nossos desafios íntimos, não com reações, mas com ações pensadas e baseadas em afeto, em amorosidade, em responsabilidade afetiva, que muitas vezes nós descartamos situações, descartamos pessoas das nossas vidas, como se fosse um pedaço de papel velho. Seremos responsabilizados por isso. Então busquemos a orientação. Tema 4. A severa advertência do orientador, do nosso amigo ancião. O que ele diz? No momento em que o ancião, que o samurai se preparava para desembainhar a espada, vem a orientação do mestre. Aí começa o inferno, na tua reação violenta em tentar me cortar ao meio, que era esse o objetivo dele. Descarregar a raiva dele por não ter sido atendido no que ele imaginava correto. Aí vem a severa advertência do orientador. Quantas vezes nós somos advertidos? Quantas vezes? E nós estamos sendo advertidos nesse exato instante. Nós estamos sendo advertidos para que nós tomemos ciência das nossas atitudes quando nós somos incomodados,
nos nossos desejos. É uma atitude de caridade que nós temos também quando nós advertimos alguém de um proceder equivocado. Isso é atitude de amor. Isso é atitude de fé, querer bem uma pessoa e dizer não vá por aquele caminho, porque ele vai te trazer problemas. Observemos, pois, aqui nessa passagem, repetiremos a imagem na nossa tela, que o orientador ele não vai até lá e segura a espada, porque ele nem teria condições físicas de lutar contra o samurai, porque ele não tinha força física para isso. Perdão. Ele não tinha força física para isso. Ele dá o alerta. Felizmente, observemos agora no próximo slide, o samurai, ao perceber, ele recolhe a espada. E num gesto de profunda humildade, ele cai de joelhos e pede desculpas para quem estava lhe trazendo uma informação que lhe pouparia anos de sofrimento íntimo. Anos de sofrimento íntimo. Ali a terra estava preparada para a semente, a humildade. Pois se ele conseguiu ter essa atitude de não violência, é porque aquela semente disparada naquele instante pelo ancião sábio, ou pelo sábio ancião, caiu na terra e como se frutificasse instantaneamente, trazendo o fruto do recolhimento, trazendo o fruto de não, eu não devo agir assim, a minha honra já não me permite agir como um jovem impetuoso que sai fazendo as coisas por aí de forma inconsequente, como provavelmente ele fez no passado, o samurai. É a terra que estava preparada para a boa semente, como tão bem colocada na parábola do semeador. Aí cabe a pergunta, queridos irmãos, queridas irmãs, será que o nosso íntimo, será que o nosso coração, que é o local onde frutificam as virtudes do Espírito, será que está sendo bem preparado? Será que a nossa terra íntima está bem arada, bem adubada, para quando nós recebermos essas dádivas, essas informações celestes, nós de fato tenhamos o local pronto para que essas sementes frutifiquem e nos tragam frutos doces e eternos? Essas verdadeiras luzes das quais os espíritos mais elevados nos falam e dos quais nós ficamos felizes, com o coração ébrio de alegria quando nós percebemos pessoas sábias à nossa volta. Mas como é que elas se tornaram sábias? Será que elas receberam como se fosse um download do alto e receberam essas informações? Não. Elas cultivaram no jardim das suas emoções as dádivas que o alto lhes deu. Pois o reino dos céus, meus irmãos, minhas irmãs, é de abundância. Não é abundância material, como alguns dizem por aí, se referindo única e exclusivamente às coisas físicas, não. São de virtudes, virtudes transcendentais, que nesse nosso esforço diário nós devemos buscar nas pequenas coisas, nos produtos que nós fazemos, nas atividades que nós desempenhamos, seja no lar, seja no trabalho, seja na via pública, seja no supermercado, seja na fila do banco ou na fila da votação, nós tratarmos um irmão nosso que está ali trabalhando com respeito, com educação, com simpatia, com boas energias? Ou será que nós, se estivéssemos na mesma situação, às vezes chateados por alguma situação, nós gostaríamos que alguém viesse ter conosco de forma áspera e desagradável, descarregando a sua raiva, a sua
o seu incômodo, a sua revolta íntima por ter que usar máscara o dia todo? Será que ele tem culpa disso? Será que ele tem culpa da nossa arrogância? Se fosse o inverso. Então, meus amigos, preparemos, pois, a terra, como mostra o slide ali muito bem, preparemos a terra do nosso coração, do nosso espírito, para que ao recebermos essas sementes, nós cultivemos como nós cultivamos o nosso jardim que está ali fora, plantando flores, cuidando, regando, tirando a erva daninha, protegendo de algum bichinho que pode estragar a flor. Isso é movimento nosso. Isso é conquista nossa, como tão bem coloca Jesus quando diz que com o suor do seu rosto comerás o seu pão. E não é só o pão físico que Jesus se refere, pois ele muito bem arremata dizendo que não só de pão vive o homem. Nós precisamos de afetividade, nós precisamos de atenção, nós precisamos de uma sociedade de fato mais fraterna, com menos mensagens no WhatsApp, e no Facebook, e no Instagram, e mais de atitudes. E de atitudes. E de fato isso tem ocorrido. De fato isso tem ocorrido. Inúmeras pessoas já iniciam um movimento físico, um movimento de fato de levar assistência a quem precisa, de levar uma palavra de carinho, de afeto, de pensamentos positivos, através dos fios invisíveis da poderosa oração que chega a qualquer canto do planeta, quando se estabelece essa conexão fluídica, que só é possível quando o nosso coração está livre da sujeira, da revolta. E assim, meus amigos, meus irmãos, inicia o 6º passo, onde após o samurai recolher a espada, cair de joelhos no chão e pedir por perdão, o ancião tão sábio diz: aí começa o paraíso. Dizendo que o paraíso ou o céu é uma estrada a ser seguida, é uma trilha a ser desbravada por nós mesmos. E tenhamos a certeza de que o sábio orientador estará ao nosso lado. Basta nós o buscarmos, basta nós efetivarmos esse contato com Ele através da nossa prece sincera, da nossa oração, do nosso desejo íntimo, pois no recolhimento dos nossos lares, no nosso quarto íntimo, como bem recomenda Jesus, é o momento de orarmos, é o momento de buscarmos no que nós temos de melhor, pedindo: Pai amado, me ajuda. Pai amado, me auxilie diante das situações que me constrangem e que eu me sinto sem forças para dar continuidade, pois isso é um gesto de humildade, reconhecer de fato aquilo que somos. Fugir das enganações, dos engodos do mundo físico, das tentações e das distrações que muitas vezes nós buscamos tentando preencher o nosso vazio íntimo e, na verdade, certas coisas só dilatam o nosso vazio íntimo. Busquemos, queridas irmãs, queridos irmãos, nessa prece sincera, aquele que é sim o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Mestre Jesus Cristo. Allan Kardec pergunta à espiritualidade amiga no Livro dos Espíritos
Quem seria o espírito mais evoluído que já passou pelo planeta? E a resposta é curta e objetiva. Vide Jesus. Jesus é o nosso mestre, é o nosso grande amigo. E a doutrina espírita é a terceira revelação prometida pelo Cristo, pois não se personifica num homem, mas numa doutrina que é ciência, filosofia e religião, que nos traz esclarecimentos e luzes à nossa razão sedenta de explicações, de propósitos, de encontro íntimo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nas palavras dele, ninguém chega ao Pai senão por ele. Pois até hoje nunca ninguém conseguiu trazer tamanho exemplo de afeto, de inteligência, de razão e de bondade como o Mestre Jesus nos trouxe. Tenhamos ele então, meus irmãos. Tenhamos a Jesus como companheiro das nossas dificuldades. Tenhamos Jesus como nosso orientador quando nós pensarmos em desembainhar a nossa espada. Lembremos do doce Rabi da Galileia, que disse a Pedro quando num movimento intempestivo, quando Jesus ia ser preso, saca da espada e decepa a orelha do soldado, e Jesus diz: embainha tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Jesus se abaixa, cata a orelha, dá uma limpada, passa uma salivazinha ali e cola de novo. Esse era Jesus. Esse era Jesus, o Espírito que acompanhou e gerenciou a criação do orbe terrestre. Estudemos mais Jesus. Compreendamos, pois, as suas lições como profundidade, como aquele iceberg que muitas vezes nós enxergamos só a pontinha, mas abaixo da linha d'água, ele é enorme. Fique, então, meus amigos, o convite a todos, que possamos entender mais Jesus, estudar as lições do Mestre e colocá-las em prática no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, reverberando energias positivas de confiança. Nós precisamos desenvolver mais confiança em nós mesmos e na espiritualidade amiga, pois cada um de nós é tutelado por um espírito de grande envergadura moral, que é o nosso anjo guardião ou espírito guardião. É um espírito tão evoluído, que ele não precisa mais reencarnar no plano físico. Ele já passou por todas as lições e todas as necessidades da ascensão espiritual que nós ainda nos encontramos. O canal de comunicação com ele é a prece, é o nosso recolhimento íntimo, que pode ser perfeitamente potencializado por boa música, boas leituras, boas conversações, bons programas televisivos, bons conteúdos da internet. Pode ser perfeitamente preparado isso. Dessa forma, meus amigos, meus irmãos, nós encerramos a nossa conversa, cujo tema foi o ancião e o samurai. Que possamos, então, nas nossas reflexões íntimas, tirar as lições necessárias e termos coragem, título de um livro, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, coragem de colocarmos em prática todas essas dádivas que nós estamos recebendo. Pois, como muito bem nos advertiu Jesus, seremos cobrados, pois aquele que mais sabe terá a cobrança um pouco maior. É natural que assim o seja.
pela atenção de todos. Mais uma vez o nosso muito obrigado. E faremos agora a nossa singela prece de encerramento. Fechemos os nossos olhos por alguns instantes. Busquemos então aquela imagem tão agradável dos olhos compassivos, ternos e respeitosos do Mestre Jesus, que vem em nossa direção e nos abraça com ternura e com segurança. E nesse abraço, como se do peito de Jesus saíssem fios luminosos que nos envolvem, nos trazendo paz, tranquilidade, confiança e muito bom ânimo. Jesus amigo, sede conosco hoje e sempre. Envolve os nossos lares, envolve os nossos corações amigos, a nossa família, os nossos amores, nas tuas vibrações de paz. Traz a humanidade toda, Pai amado, a confiança de que somente aquele que abrir os corações, abrir o terreno íntimo para a tua mensagem, poderão encontrar a paz verdadeira, ganhando as sementes do alto, tão doces e tão belas. Abençoa hoje e sempre, Pai amado. Se conosco, divino amigo, que assim seja. Queridos amigos, até a próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Sigamos em paz.